Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma das nossas Conexões da Manhã. Hoje, terça-feira, um pouquinho mais cedo, porque pra quem sabe, o Rafa tá viajando, eu tô sozinha com as crianças, então tem que ser corrido, né? Não dá pra perder muito tempo aqui, a parte da manhã é bem rápida, arruma as crianças, prepara lanche, vai pra escola, tudo sozinha, então hoje eu comecei um pouquinho mais cedo a live e vou ser breve, tá? Só pra não ficar em falta com vocês mais uma semana e conseguir administrar todo o tempo. Então, bom dia, Maria, bom dia, Conexão Afetiva, bom dia, Érica, bom dia, Microfisioterapia, Denise, bom dia, Vanessa, Toca Mel, Laura, Carol, Gerlândia, faz tempo que eu não te vi aqui, a Fernanda, a Laine, a Érica, a Alessandra, a Vanessa, a Débora. Bom dia, meninas e meninos, sejam bem-vindos. Vamos lá, rapidinho. Tem gente me perguntando a minha opinião sobre o caso Will. O que vocês pensam sobre isso? Primeiro eu quero entender um pouquinho de vocês também. O que vocês entendem e pensam sobre a repercussão, né, que deu a questão da bofetada que o Will Smith deu no comediante lá no Oscar? Lembram? Quem assistiu, quem não assistiu, mas viu pelas redes sociais, acompanhou as notícias. O que você pensa sobre isso? Foi merecido, não foi merecido? Tá certo, não tá certo? Faria o mesmo ou não faria o mesmo? Não julgo, entendo. O que você pensa sobre isso? Coloca aí, eu quero entender um pouquinho a sua opinião também, pra gente poder trazer um debate legal, importante para nossa evolução, nosso crescimento, pra gente pensar um pouquinho diferente. Então, era uma noite muito importante da vida do Will Smith, né? Tanto que ele recebeu o Oscar de melhor ator. E era uma noite muito importante pro mundo, né? O Oscar é assistido por tantas famílias em tantos lugares, né? É uma noite de premiação tão esperada. E o que faz uma pessoa perder o controle assim, ao vivo, na frente de milhares de pessoas ali no ao vivo, presencialmente com ele, de pessoas assistindo? O que faz alguém sair de si? Então, hoje eu quero trazer essa reflexão para você, sabe? O que faz uma pessoa, o que te faz sair de si? O que fez ele sair dele mesmo e agir daquela forma? Porque a gente não precisa nem discutir a violência gera violência, problema sendo resolvido com violência. Eu acho que isso, para quem segue esse G, sabe que a gente não resolve nada com violência. Então a gente não precisa discutir sobre a violência para resolver esse problema, né? Ele sendo adulto. Ah lá, tem gente aqui falando, né? Mel disse, bom dia, ele sofreu um sequestro da amígdala, achei errado. E ele também se arrependeu pelo ato. Tenho as minhas dúvidas, mas tudo bem. Dúvida em relação ao arrependimento, sabe? Porque um ator, ele envolve muita coisa, né? Imagina a pressão dos agentes dele por trás, pedindo para ele se posicionar de tal forma, para ele se desculpar. Será que deu tempo dele refletir? Será que deu tempo dele entender tudo que estava acontecendo, dele absorver, dele... Foi muito rápido, né? Será que deu tempo dele se arrepender daquela forma? Será que tudo foi uma questão de posicionamento para o marketing pessoal dele, sabe? Ele precisou fazer aquilo. Eu tenho minhas dúvidas se ele entendeu internamente o que realmente aconteceu e se ele conseguiu administrar isso, sabe? Com sabedoria. Porque é muito difícil quando a gente precisa fazer algo porque estão mandando a gente fazer, porque tem toda uma pressão por trás. Então, assim, eu tenho lá minhas dúvidas, se deu tempo dele pensar tudo isso. Mas eu vou falar sobre isso aqui, tá? Obrigada pelo seu comentário. Nós, enquanto mulheres, achamos lindo, afinal ele demonstrou cuidado, proteção com a esposa. Entretanto, quanto mãe, eu fiquei bem reflexiva. Boa colocação também. Sem julgamentos. Achei que ele transbordou, talvez o humorista nem sabia da doença dela. Talvez não, por isso que eu vou falar sobre isso também. Lamentável, achei muito triste, está defendendo sua querida, mas vejo ele em um descontrole, infelizmente. Acho que a piada passou do ponto quando se tratou da doença. Deve ter dado um gatilho, ele não pensou. Isso, gatilho. A Vanessa, eu amei, honrou sua esposa, honrou sua família. Não se preocupou com nada, só com sua família. Eu amei e tive orgulho da esposa sem conhecer ela. Imagina ela como ficou. Com certeza foi o maior Oscar.
Quanto à piada do humorista, eu achei horrível. E infelizmente é esse tipo de humor que está nas nossas vidas desde a infância, dentro de casa e nas escolas. Muito bem, obrigada, gente, pela opinião de vocês. Vamos lá. Primeira coisa, infelizmente a cultura do humor no nosso país e fora do nosso país também, ela usa, né, as nossas inferioridades, as nossas fraquezas para se alegrar. Mas é aquele humor que faz piada com a dor do outro. É isso que eu tô querendo dizer, né? Não por ser preto, por ser branco, por ser amarelo, mas é um humor que faz piada com a dor do outro. Então, infelizmente, a gente tem, né, essa questão hoje em dia na nossa sociedade. E se a gente for retirar da sociedade, do humor, os bullings e as tragédias e as dores dos outros, sobra pouca piada, né? Quase nenhuma piada a gente vai encontrar no humor brasileiro, no humor mundial, né? Na boca dos humoristas. Infelizmente, isso acontece. Então isso já é uma cultura, né? Fazer o bullying com o outro, rir da dor do outro. Então, infelizmente, a gente precisa começar a mudar esse pensamento e começar a achar graça em outras coisas, né? Tem tantas pessoas que fazem comédia de um jeito tão genuíno, de um jeito tão puro, sem ofender, sem machucar o outro. Então a gente tem que começar a pensar o que é que a gente tem achado graça, o que é que a gente tem tolerado, o que é que a gente tem ensinado os nossos filhos a tolerar. Quando a gente ri dos nossos filhos, às vezes a gente está desvalidando também necessidades deles. A gente está desvalidando também situações importantes para eles, né? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de disseminação de cultura humorística e começar a refletir sobre o que é engraçado e o que não é engraçado. Outro ponto importante. Todos nós, que é o que eu quero trazer aqui hoje para nossa reflexão. O Will Smith é um ator. Ele mesmo ali, depois no depoimento dele ali, confessou que ele, enquanto ator, naquela posição, precisa tolerar, aceitar muitas coisas de pessoas que falam dele, que ferem ele. E faz parte da carreira, né? Ouvir o que as pessoas têm a dizer, quando é bom e quando é ruim. Infelizmente, a gente não vai ouvir só coisas boas. E o que faz um ator que já tem carreira, né? Que já tem uma história... O que faz um ator ter um sequestro emocional, como algumas pessoas disseram aqui? Perder a razão, sair de si, resolver isso com violência num momento tão importante da vida dele. Para mim, o que faz isso são as nossas necessidades feridas, os nossos valores feridos. Então, às vezes a gente tolera uma coisinha, a gente tolera outra coisinha e tem coisas que a gente não suporta e não tolera. Tem pessoas que escutam uma piada e ri. Tem pessoas que escutam uma piada e se ofende. O que muda o cenário? Ai, Gabi, mas era uma doença. Sim, mas eu não tô querendo trazer pro ponto de ser uma doença. Eu tô querendo trazer pro ponto de ser uma dor emocional para ela, essa doença. Tem muitas pessoas que têm uma doença e conseguem fazer humor da própria doença. Eu mesma, né, fazer o humor da minha própria doença. Eu conheço muitos palestrantes motivacionais que não tem um braço, não tem uma perna, que andam em cadeira de roda, e eles conseguem, né, usar essa fragilidade deles de um modo engraçado, utilizam a fragilidade como uma força. Isso não é um problema para eles. Eles não se ofendem com algumas falas, algumas frases. Eles mesmos às vezes fazem piadas com eles mesmos. E por que pra ela isso feriu tanto? Por que pra ela isso doeu tanto? Por que o Will Smith levantou do lugar onde ele estava e foi agredir o comediante? Muito provavelmente não era só a questão da alopécia, não era só a questão da doença. Muito provavelmente isso é uma dor para ela, uma dor além da doença. Talvez ela gostasse muito do cabelo, talvez o cabelo dela fosse a marca dela, sabe, fosse a identidade dela, principalmente porque eles têm, né, uma descendência africana ali, negra, né, então talvez o cabelo, e se você procurar na internet, você vê aquele cabelo lindo dela, volumoso, né, você vê que tinha cuidado, você vê que tinha carinho, você vê que tinha um charme, tinha uma personalidade no cabelo dela.
Não era um qualquer cabelo. Então talvez aquilo para ela era a força que ela tinha. E ela precisou ir entendendo que ela teria que adquirir outros meios para aquela força. Talvez o processo foi muito difícil até a aceitação de ter que raspar a cabeça e ficar careca para conseguir conduzir a doença. Então não é somente a doença, mas ela tem uma doença. Não, é o processo durante essa doença que feriu várias necessidades e valores para ela. E quando ele fez uma piada daquela, dizendo que ela poderia ser a atriz do próximo filme, né, por conta do cabelo, ele feriu todo esse processo, todos os choros, toda a falta de coragem, a falta de personalidade que ela deve ter sentido em alguns pontos, todos os traumas e as dores internas que ela teve que conviver até a aceitação final de raspar a cabeça. Ele feriu tudo isso, porque é nítido quando ele faz a piada, a cara que ela faz, vocês viram? Quando ele faz a piada, ela dá um olhar assim, ó, tipo, sabe? De tipo, ai, que ridículo. Ela poderia ter recebido com... Não tô dizendo que tá errado, tá certo o que ele fez, mas ela poderia ter recebido de uma forma mais amena, sabe? Tipo, engraçado, não tão engraçado, mas beleza, fazer o quê? É assim mesmo, né? Agora eu tenho que lidar com isso. Então ela poderia ter recebido isso, porque afinal, vamos pensar o seguinte, tá? Ele falou sobre o cabelo dela, sem entender que aquilo era uma doença. Mas se a pessoa tá bem resolvida, vamos imaginar que a pessoa tá bem resolvida com aquilo. E ele fez um comentário que ela poderia ser atriz do próximo filme. Se a gente for analisar friamente, presta atenção no que eu tô querendo dizer pra vocês pensar fora da caixa, tá? Se a gente for analisar friamente, a comédia em si, ele não ofendeu, ele não disse que ela tava feia, ele não humilhou ela no sentido da personalidade dela, da identidade dela. Ele trouxe à tona uma questão de doença, que eu não sei se ele sabia, se ele sabia, pior ainda tudo isso, fica pior, mas ele trouxe uma questão de doença pra usar humor nisso. Mas se ela tivesse bem resolvida, dentro da fala, da frase que ele usou, não tem humilhação. A frase, ele falou, você poderia trabalhar no próximo filme, ponto. O que tem de violento nessa frase? Você poderia trabalhar no próximo filme. Então vamos imaginar que ela tivesse decidido raspar a cabeça. Gente, entenda o que eu tô falando, é um debate, tá? É o que eu fiquei pensando. Eu quis raspar minha cabeça, eu gosto da minha cabeça, eu tenho orgulho do meu cabelo, eu tenho orgulho de ser careca, eu tenho orgulho de ser assim. Se ele pega e fala isso, eu vou dar risada e vou fazer assim. Ela não se sentiu dessa forma e não gostou do comentário, não é só pela doença, mas é por todo o processo que ela teve que encarar durante essa doença. Todas as feridas, todas as necessidades feridas. E uma simples frase feriu tudo isso de um impacto, de uma força, que quando o Will Smith se deu conta do que ele estava ferindo na esposa, ele foi defender a necessidade dela, não foi ela somente. Ele foi defender algo muito mais além do que só a esposa dele. Mas é a necessidade, o choro, a tristeza, o incômodo, sabe? O desvalor que ela pode ter sentido durante esse processo de descoberta da doença. Então, isso é muito importante a gente entender. O que faz a gente sair de si? Quando os nossos filhos gritam com a gente, quando os nossos filhos desrespeitam a gente, quando os nossos filhos estragam alguma coisa, o que é valor para você? O que é necessidade para você? Talvez um valor seja o valor econômico para você e você dê muito valor para o dinheiro e você seja aquela pessoa que de todo centavinho, todo dinheirinho, todo um realzinho é muito valioso para você. E aí quando você acaba de comprar um tênis pro seu filho e ele aparece com um tênis furado de tanto que ele correu, de tanto que ele brincou, de tanto que ele aproveitou, de tanto que ele viveu a infância, você não consegue validar o brincar, o correr, o viver a infância. Você olha para aquele tênis e você briga com a criança porque ela estragou o tênis. Mas quando você para
Pra pensar, pra refletir, você fala, gente, mas ele não estragou porque ele quis, ele não furou o tênis, ele correu, ele brincou, ele tava sendo criança, por que eu tô brigando com meu filho? Tênis é pra isso. Mas no primeiro momento, o que faz você sair de si e brigar com o seu filho foi o comportamento dele ferindo uma necessidade ou um valor teu. E quando esse valor, essa necessidade, ela é muito grande, a gente sai da nossa razão e vai agir com a nossa emoção. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A profundidade disso que eu tô falando? Vocês estão entendendo? O quanto isso é importante eu saber, o quanto é importante você saber. Muitos casais, eles brigam, né, dentro do casamento, marido e mulher, eles brigam dentro do casamento porque ambos estão ferindo uma necessidade do outro e eles nem sabem que isso é uma necessidade. Às vezes a mulher ela tem uma necessidade muito grande de apoio, de cuidado, de proteção. E aí o marido ele não percebe isso, sabe? E aí às vezes ele não protege, ele não se preocupa, ele não demonstra isso por ela e ela se sente profundamente ferida. E isso vai trazendo uma desconexão para o casal. Isso vai trazendo um afastamento para o casal, porque a mulher se fecha para ela, se sentindo sozinha, abandonada. E o marido acha que tá tudo certo e às vezes quando ela começa a ser ríspida com ele, indiferente com ele, por conta dessa necessidade ferida, ele também começa a tratar ela diferente, porque ele tá sendo ferido, porque ele tem uma necessidade também, talvez, de amparo, de carinho, de afeto. E ambos estão protegendo suas necessidades, entendem? Ambos utilizam da violência, seja na palavra, seja na indiferença, né, seja na agressividade mesmo. Ambos estão utilizando da violência para proteger uma necessidade. As crianças também são assim. As crianças também utilizam da violência, também utilizam do comportamento negativo, também utilizam da agressividade, da impulsividade para proteger suas necessidades. Quando a criança diz não pra você, ela tá dizendo sim pra uma necessidade que é dela. Entende? E às vezes a gente não sabe olhar pra essa necessidade, a gente desvalida tudo. Quando a criança diz não pro banho, quando ela diz não pro dormir, quando ela diz não pra escovar o dente, quando ela diz não pra fazer tarefa, ela tá dizendo sim pra brincadeira, sim pra televisão, sim pra diversão, sim pro descanso, sim pra infância. E aí a gente vai e briga o tempo todo sem entender esse sim, essa necessidade. E quando a gente aprende a olhar para essa necessidade, a gente consegue acolher ela e direcionar esse comportamento. Eu sei que tá muito legal a sua brincadeira. Vamos levar esse brinquedo pro banheiro enquanto a gente escova o dente. Vamos escolher um brinquedo mais legal enquanto a gente toma banho. Vamos pintar o azulejo do banheiro hoje com tinta guache. E vamos tomar um banho divertido. E aí a gente começa a ter condições de tornar os momentos de responsabilidade menos estressante. Em alguns momentos, não todos os dias, mas em alguns momentos, porque a gente consegue olhar a necessidade do outro, a necessidade da criança. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Faz sentido pra vocês? Então, pra mim, o que fez o Will Smith sair de si e ter uma atitude daquela, num evento daquele, foi a ferida dele atingida, a necessidade dele ferida e machucada, invadida. Isso fez com que ele perdesse o controle de si mesmo, da situação, de entender o que estava acontecendo, de se controlar, de relevar, de deixar pra lá, de achar aquilo desnecessário, mas deixar pra lá, porque ele foi invadido por isso. E quando eu sou invadido por isso, eu dificilmente vou ter controle se eu não souber do que está acontecendo. Ele feriu uma necessidade minha, é por isso que eu tô com tanta raiva. E aí eu não tenho controle disso, porque ela vai me dominar. Eu preciso conhecer a minha emoção, conhecer o que eu estou sentindo, conhecer a minha situação para que eu possa dominá-la. Sem o conhecimento, ela me domina. Sem o seu conhecimento sobre as suas necessidades, sobre os seus valores, sobre as suas crenças, sobre a sua tradição, sobre a sua forma de que você foi educada, e o quanto isso impacta a sua vida hoje, tudo isso vai dominar você, não é você que vai dominar isso. Então você vai sangrar em cima de pessoas. Você vai sangrar em cima dos seus filhos, você vai sangrar em cima do seu marido, você vai sangrar em cima da sua esposa. A gente tem que buscar esse autoconhecimento, a gente tem que entender o que as pessoas estão ativando na gente naquele momento.
Como eu tenho que criar o hábito de me perguntar por que eu estou assim? Por que o que ela disse me machucou tanto? Por que o que ele disse me feriu tanto? Por que eu tô assim? Olhar para dentro, isso é buscar uma informação de dentro para fora e ter condições de se autorregular. Talvez a gente não consiga todos os dias se autorregular, mas eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai ter muito mais condições de controlar e pensar em como agir do que se a gente não fizer isso. Ok, gente? Essa é a mensagem de hoje que eu queria passar para vocês. Parem e pensem um pouco, além do comportamento, além da violência, além da defesa contra a esposa, além da comédia, mas as necessidades feridas, necessidades negligenciadas, tanto as dele quanto as nossas, todos os dias, e o que isso causa de comportamento negativo na gente. Ok? Às vezes você não vai agir com violência, mas você vai agir com indiferença. E a indiferença também é uma violência. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. Agora eu vou correr aqui, acordar a galerinha, arrumar todo mundo pra escola e viver a terça-feira. Um beijo. Fui.